O vídeo de hoje é em especial ao mês das mães. Estarei respondendo cada caixinha de pergunta que vocês fizeram pra mim lá no meu Instagram e dizendo pra vocês como eu lidei com a minha gravidez aos meus 17 anos. Então vamos lá. E aí, garotas, eu sou o Thaís e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal! Eu estava muito ansiosa para falar sobre esse assunto aqui no canal, não é de hoje. Eu sou mãe há 10 anos e a maternidade é algo que eu vivo intensamente todos os dias. Então é um assunto assim que eu falo com o coração explodindo de emoção, de alegria, porque é o assunto que de fato eu vivo extremamente a cada segundo, que tá assim, correndo nas minhas veias, e é algo que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas. Eu faço parte da estatística de mães que engravidaram na adolescência. Eu tinha 17 anos quando eu descobri a minha gravidez. A adolescência, ela é caracterizada entre 10, 11 anos até os 19 anos. É uma transição ali entre a infância e a fase adulta, podendo trazer riscos tanto para a gestante quanto para o bebê. Segundo estudos, 16 milhões de meninas dão à luz na adolescência por ano. A maioria sem planejamento, por falta de métodos contraceptivos, por falta de educação, por pressão do seu companheiro e até mesmo abuso sexual. A chance de um bebê nascer prematuro ou morto na adolescência é bem grande. Até mesmo porque o nosso corpo ainda não está preparado para uma gestação. Isso sem falar das doenças sexualmente transmissíveis que podem atingir tanto a mãe quanto um bebê. Agora vamos às perguntas, mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês estarem aqui se inscrevendo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, ativa o sininho das notificações para você receber sempre todos os conteúdos em tempos reais. Isso é muito importante pra gente estar aqui sempre interagindo. Também deixe seu comentário. É muito importante para mim ter o feedback de vocês, tá bom? Então, tem muita pergunta parecida e aí eu selecionei as melhores, né, para poder estar aqui respondendo para vocês. Então vamos lá primeiro. A primeira pergunta é: como descobriu a gravidez? Então, eu tava tomando remédio, porque na época eu tava bem magrinha e eu tenho muita dificuldade de sentir fome. Aí na época eu tava tomando remédio, tava tomando uma vitamina, né? E aí eu comecei a engordar. Eu lembro claramente de eu estar no banheiro tomando banho, minha mãe tá no banheiro junto comigo, né? E aí eu falei assim: mãe, acho que eu tô engordando. Aí a minha mãe tinha tido um sonho, né? E, se eu não me engano, tinha uma irmã na igreja que tinha revelado pra ela que tinha visto ela segurando uma menininha no colo e muito feliz. Aí ela foi e falou assim: eu espero que você não esteja engordando pra frente. Aí na época eu achei assim muito... achei que era bobeira, né? Tipo, não levei a sério. Então eu comecei a passar mal depois disso e aí veio as dúvidas, até mesmo porque isso que minha mãe me falou sobre o sonho, sobre a revelação, me deixou muito assim encucada. E aí eu fui e resolvi fazer o exame, né? E foi. Como você se sentiu ao saber que estava grávida? Bom, eu tive muitas perguntas dessa, eu acho que é uma das coisas que geram mais curiosidade porque eu era muito nova. E assim, gente, meu mundo simplesmente caiu. Eu me senti literalmente num buraco sem fundo. Foi a pior sensação possível. Eu saber que eu tava grávida naquela idade, porque envolvia muita coisa, envolvia muitos planos. Então, quando eu soube que eu estava grávida, o sentimento que eu tive foi os piores. Como você reagiu quando soube que estava grávida? Qual foi sua reação? Então, gente, eu tava perdida, completamente perdida, e eu fiquei em choque. Eu fui fazer o teste, mas assim, eu tinha absoluta certeza que eu não estava grávida, sabe? Eu tinha certeza absoluta que eu só tava indo fazer o teste pra poder, sei lá, sabe? A minha reação foi, a médica fez o exame, né? Foi aquele exame de urina, né? O famoso exame de urina. E aí, deu positivo na hora, e assim, eu fiquei assim, assim eu estava, assim eu fiquei. Eu fiquei exatamente assim, em choque. Não falei nada, não consegui transmitir nada. Eu só fiquei assim, em choque. E eu fiquei assim o dia todo, tá? Quem foi a primeira pessoa que soube da sua gravidez? Foi a tia da minha filha, a tia paterna, né? Porque eu só tenho um irmão. Foi a tia dela. A gente foi no médico, no hospital, né? No posto, no caso. E aí eu tava com ela, aí foi quando a gente foi ver mesmo o resultado. Aí ela entrou na sala comigo. Aí eu tive essa reação que eu falei pra vocês, eu fiquei em choque. A médica falou assim: positivo não, positivaço. Eu acho que aquele positivaço dela deu ainda mais certeza de que eu estava grávida. E aí eu fiquei em choque. E aí ela ficou assim, esperando, sabe, eu abraçar ela. Só que eu não tava feliz, gente. Eu não tava feliz. Extremamente triste, perdida. Aí ela falou assim: você não vai me abraçar? E ela me abraçou. E aí eu fiquei assim, sabe, mas foi pra ela porque ela tava comigo. Como foi contar pra sua mãe? Como sua mãe recebeu a notícia? Acho que essa aqui é a que mais gera curiosidade, né?
Mas assim, gente, eu não sabia como ia ser a reação da minha mãe. Apesar da gente ser muito amiga e apesar da minha mãe saber que... Assim, a minha mãe sempre soube absolutamente de tudo na minha vida, mas eu não queria ter esse contato da primeira reação com ela, porque eu não sabia como ela ia agir, se ela ia chorar, se ela ia me bater, se ela ia brigar comigo. Então, na época, eu não tinha celular, quer dizer, eu tinha um celular, mas ele não tinha acesso à internet, não existia o WhatsApp, nada disso, né? Era 2012, né? Foi exatamente na época que a Micaela nasceu, no ano. E aí eu não queria ter esse contato com ela, assim, de chegar em casa e falar. Aí eu mandei um SMS pra ela, falando assim, parabéns, você vai ser vovó. E aí ela não me respondeu, até porque ela na época, até hoje no caso, ela não sabe digitar no telefone, ela só manda áudio. E aí eu só mandei isso e eu fui pra casa, já era de tarde. Então foi assim que ela recebeu a notícia. Quando eu cheguei em casa, ela tava na cozinha e aí ela deu aquele sorriso de tipo... fazer o quê, né? Aí ela foi, aí eu falei, é isso aí, mãe. Aí ela, acho que ela falou, vamos cuidar, né? Uma coisa assim que ela falou, mas foi assim que ela recebeu a notícia. Uma coisa que eu quero dar ênfase aqui é que o apoio da família é extremamente importante. Você sendo mãe aos 30 ou você sendo mãe na adolescência, a família, ela sempre vai ser a base de tudo. E é onde uma mãe se apoia quando ela sabe que tá grávida ou qualquer outro tipo de coisa. O apoio da família é extremamente importante, porque muitas das vezes a pessoa não sabe o que fazer. Era o meu caso. E ter a minha mãe ali do meu lado foi, assim, muito importante por várias questões e vocês vão saber ao longo do vídeo. Como foi pra você estar grávida nessa idade? Tudo que viveu e enfrentou. Gente, foi horrível. Foi horrível. Foi horrível porque eu tinha todo um planejamento já na minha mente. Eu não era uma adolescente que, deixa a vida me levar. Eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar nos meus 15 anos, né? Informalmente, claro. Eu não era uma menor aprendiz também não, jovem aprendiz não, mas comecei a trabalhar com 15 anos, então na minha cabeça já estava feito. Eu tinha mudado de escola, eu estudava de manhã, e aí eu falei, não, eu vou estudar à noite, porque aí de dia eu vou conseguir um emprego, né? Eu já vou fazer 18, vou conseguir um emprego, e aí tudo certo, vou viver minha vida, vou tirar minha carteira de habilitação, que sempre foi meu sonho, até hoje eu não realizei, mas eu vou. E aí, gente, foi horrível porque eu tava terminando, tava no segundo ano, né? Já tava assim com tudo traçado. Então, pra mim foi muito ruim porque eu não queria abdicar de mim. Na minha cabeça, tava tudo certo antes de descobrir a gravidez. Então, quando eu descobri a gravidez, meu mundo caiu. Não foi algo bom de primeira, foi horrível pra mim. Parecia que eu tinha destruído a minha vida. Eu achei que tudo tinha acabado ali, que eu ia viver dentro de casa só cuidando de filho, sabe? Então eu tava com acho que 4 ou 5 semanas quando eu descobri que estava grávida. E aí foi isso, gente. Eu falo isso de coração leve porque eu sei a mãe que eu sou hoje, mas assim, foi muito ruim. Parou os estudos? Se continuou, recebeu muitas críticas na escola? Gente, então, como eu tinha mudado de escola, eu não recebi crítica na escola. Eu tinha ido para um colégio para estudar à noite e aí eram jovens adultos já, pessoas mais velhas que já tinham filho. Então, assim, na escola, de fato, eu não tive crítica. Há pouco tempo, indo trabalhar, tava dentro do trem, e aí eu encontrei um amigo da época da escola e ele falou assim, chegou assim engraçado, né? Ele chegou e falou assim, sua filha tá muito grande, né? Eu vi as fotos e tal, muito linda. Você ficou com vergonha, né, na época de ir pra escola. Aí quem tinha isso? Eu não tive vergonha de ir pra escola, eu simplesmente mudei de colégio e eu não pude ir pra escola. O problema foi esse, eu não pude mais ir pra escola, eu tive que largar o estudo, respondendo a pergunta, porque eu tive uma gravidez de risco, eu tive descolamento na placenta já no primeiro mês, então assim, eu fiquei até o 5º mês, 6º mês, absolutamente de repouso. Então esse foi o fato de ter atrasado meus estudos, porque o meu objetivo era continuar a escola e continuar trabalhando também, gente. Então o que eu percebi é que houve, assim, conversas entre eles na escola, sabe? Thaís tá grávida, não sei o quê. Até porque eu sempre fui cristã, então também era uma questão, né? Eu estar grávida. E eu não tinha conversa sobre sexos, nada com ninguém, até porque eu perdi minha virgindade contra a minha vontade, era um assunto que eu não falava com ninguém, né? E que eu posso falar até mais pra frente sobre, se vocês quiserem saber.
Então eu não tinha esse tipo de conversa, eu só falava sobre igreja e escola e tal, e então eu não chegou a ter esse diálogo. Algumas meninas chegaram a me visitar, sabe, até o final do ano, até o final da gravidez as meninas chegaram a me visitar, só que aí elas terminaram a escola também, e aí depois ficou difícil de elas estarem acompanhando mais, mas até o chá de bebê eu tive presença das meninas da escola, as meninas até hoje têm contato com todas, algumas são mães, outras não, mas foi isso. Como foi a relação com a família? Gente, essa pergunta aqui não tá específica. Qual família? Família da outra parte lá, do pai dela? Minha família? Que família? Porque assim, eu sou estranha. Eu considero família pai, mãe e irmão. E o resto eu considero parente. Então assim, se for em relação à minha família, meu irmão e minha mãe, porque meu pai morreu e tinha 6 anos, foi de boa, foi isso que eu falei pra vocês, né? Tá grávida, vamos cuidar agora e vai dar tudo certo. Sempre foi assim. E se for em relação aos parentes, não tinha o que ser falado. Porque assim, eu desde criança, eu sempre entendi que era minha mãe por mim e eu pela minha mãe e meu irmão. Então, tipo assim, eu nunca dei opinião, nunca dei abertura pra ninguém dar opinião de nada na minha vida. Teve pessoas que com o tempo depois perguntaram, ai, você tava falaram, né, no caso. Ah, você tá escondendo a virgindade, porque existem pessoas que acham que você é obrigado a falar se você é virgem ou não. Primeiro, que a história da minha perda de virgindade não foi uma história, não é uma história legal, não é uma história interessante. Segundo, que eu acho que virgindade fala de intimidade, e intimidade não é pra ser exposta pra ninguém, a não ser a quem você deve satisfação. No caso, eu devia satisfação pra minha mãe, porque eu era menor de idade. Então, assim, eu perdi minha virgindade, no outro dia eu já contei pra minha mãe. Tudo sempre foi muito claro entre eu e ela. Mas entre os parentes ficaram assim, especulando, né? Tipo, não falou, escondeu. Eu até queria, eu até conversei com minha mãe e falei, mãe, vamos falar da gravidez pras pessoas no 3º mês. Só que não deu. Eu tive que falar no primeiro, porque eu fiquei internada, segundo porque a minha barriga já tava enorme. Posso até deixar uma foto aqui pra vocês verem. Parecia que eu tava grávida já de 3 meses no 1º mês. Então, assim, não teve, assim, relação com a família. Eu nunca dei essa abertura pra ninguém dar opinião na minha vida, não. E é assim até hoje. Aí essas perguntas aqui eu achei interessante botar as 3 juntas pra poder responder logo. Tá, assim. O que você achou mais difícil na gravidez? Tinha medo do parto? Você se sentiu insuficiente? Então, é algo que ainda mexe um pouco comigo, mas não tanto que já mexeu. Eu já me senti culpada demais. Foi algo muito difícil, de fato, na gravidez. Foi o que mais pesou na gravidez, porque eu precisei me perdoar. Eu pensei em abortar, pensei assim muito, eu acho que 90% do tempo eu pensava em tirar o bebê, né, no caso da Micaela, porque, gente, como eu falei pra vocês, eu tinha um projeto pra minha vida, eu tinha planos já traçados, e até hoje eu sou assim, eu penso muito, eu quero fazer isso daqui, então eu vou seguir esse trajeto aqui, esse vai ser o plano e vai dar certo dessa forma. Quando as coisas fogem do meu controle, isso entra em uma questão muito grande comigo mesmo. Então, assim, eu tinha um plano de vida já traçado. Eu já me olhava como uma jovem bem-sucedida porque eu tinha um plano pra dar certo, sabe? Então, assim, eu pensava em ser mãe com 25. Hoje eu tenho 27 e tenho uma filha que tem 9 anos. Eu vou fazer 28, ela faz 10. Então, fugiu muito do meu controle, fugiu muito. Então, eu pensei muito em abortar, pensei muito. E isso dificultou muito, porque... Vamos lá, vou tentar explicar. Quando eu cheguei pra ficar internada, porque eu tava com descolamento na placenta, e aí eu tive muita perda de sangue, tava sangrando muito no dia, eu tava trabalhando, e um amigo foi e falou, não, eu te levo no hospital. E aí eu fui pro hospital, e aí falaram, você perdeu o bebê, fizeram o exame de toque ali muito rápido, falaram, você perdeu o bebê, você precisa ficar aqui. E aí ele ligou pra minha mãe, avisou, tal, minha mãe foi lá, e aí... Como eu era menor, minha mãe ficou de acompanhante comigo. E aí, é algo que fica preso aqui no meu peito. E aí eu cheguei no hospital, né? E aí elas falaram que tinha perdido e eu fiquei internada. E dali eu só ia fazer mesmo a coletagem, né? Pra poder tirar o resto de feto, de aborto. E por um acaso, porque eu acredito, tenho muita fé em Deus e nos planos de Deus pra minha vida... Acredito muito. E por acaso tinha uma menina de 16 anos do meu lado. Toda a família dela tava contra a gravidez dela. Ela tava grávida de 7 meses. E aí
ela tinha certeza que o filho dela era um menino, mas ela nunca conseguiu ver o sexo do bebê dela. E quando isso... isso mexe muito comigo. Aí a gente ficou conversando ali e tal, e ela fazendo carinho na barriga, sendo que o bebê dela já tava morto. E quando ela... quando ela falando que ela queria muito que fosse um menino, que ela comprou tudo, que o namorado dela também tinha a mesma idade que ela, né? Eram 2 adolescentes e eles tiveram que se virar muito sozinhos. Eles compraram tudo de menino. E aquela história ali mexeu muito comigo, porque ela queria muito a criança e o bebê tava morto. E eu não queria a minha, de jeito nenhum. E quando foram... Aí ficaram induzindo o parto dela, né? Que foi muito difícil, porque o bebê tava morto. E aí induziram muito o parto dela e quando nasceu um menino. E aquilo ali mexeu muito com o meu coração. Aquilo mexeu muito comigo porque ela queria muito e ela sentia muito que era um menino e era um menino. Quando aquilo ali aconteceu, e aí logo depois falaram assim, a gente vai levar as meninas pra fazer coletagem. Eu falei assim, não, mas eu não vou porque não tem certeza se minha filha se meu bebê tá morto. E aí a médica... Hospital público, gente, é muito complicado, porque eles tratam algumas questões assim muito como se fosse nada. E a médica falou assim, mas se você quiser ter certeza, se você quiser fazer uma transvaginal, você vai ter que esperar virar o plantão e aí vai ter que ficar mais um dia aqui. Se você fizer a coletagem, você pode sair hoje mesmo. Eu falei, não, eu espero. E aí, eu esperei o outro dia. Do meu lado tinha uma senhora de 40 anos que ela tinha tomado muitos remédios pra abortar. Ela tava tão chateada de ter que estar no hospital que ela não esperou alta, ela foi embora assim mesmo. E, sabe, minha cabeça começou a mudar ali, porque quando eu vi ela fazendo isso, eu achei um absurdo. Sendo que eu entrei pensando na mesma coisa, tipo, quando falaram pra mim que tava morta, eu já tava tipo assim, descartando mesmo a possibilidade, já tá morta, então tá morta. Eu falo morta, mas eu não sabia o sexo. E aí, eu esperei no outro dia, e quando trocou o plantão, aí o médico me perguntou por que eu tava lá ainda, eu falei que eu ia querer fazer uma transvaginal. E aí eu fui pra sala. Quando eu fui pra sala, gente, eu achava que eu sabia tudo. Adolescente sempre acha que sabe tudo. E eu achava que eu sabia tudo. Quando o médico foi fazer o exame, né, a trans, que começou a bater o coração do bebê, e eu fiquei assim, mas que barulho é esse? Aí ele falou, é o coração do seu neném, você não sabe que você tá grávida? E aí, gente, aconteceu algo assim muito... Foi louco, porque eu costumo dizer que eu amo a Micaela desde a primeira batida do coração dela, porque de fato eu não amei ela de primeiro instante. Mas quando eu escutei o coração dela bater, foi algo tão surreal dentro de mim que eu quis muito ela, eu quis muito e eu amei ela ali. Eu falei, nossa, eu tô grávida, tem uma filha, um bebê dentro de mim, e foi muito louco. Então eu amei minha filha na primeira batida. E por que eu tive medo do parto? Por que eu me achei insuficiente? Por que foi o mais difícil na gravidez, já que eu estava no início? Porque isso foi assim, durante os meses eu carreguei isso no meu peito. Eu ficava achando que a minha filha não me merecia porque eu tinha rejeitado ela. E, gente, eu me perdoei hoje. Por isso eu consigo falar disso hoje. E por isso que hoje eu me sinto pronta pra falar sobre a maternidade, porque eu já me perdoei sobre isso. Só que na época, durante a gravidez, isso foi gerando um sentimento muito ruim no meu coração. Todo dia eu chorava e eu todo dia achava que eu ia morrer e eu falava pra minha mãe, cuida dela, por favor, porque eu vou morrer. Eu achava que Deus ia me punir e que isso ia acontecer durante o meu parto, sabe? Eu não merecia a criança que estava dentro de mim. Então isso se tornou a gravidez muito difícil porque eu me culpava todo dia de não ter sentido esse sentimento de materno, sabe? As pessoas falam, toda mãe tem instinto maternal. Não, gente. Muita gente não quer ser mãe, muita gente não tem instinto materno de primeira e às vezes só vai ter quando o bebê nasce. E cada pessoa reage de um jeito, mas eu me senti muito culpada de não ter tido vontade de ter ela desde o primeiro momento. E aí isso foi algo que eu fui trabalhando muito durante a gravidez, porque eu posso dizer até que se eu continuasse da mesma forma eu ia ter uma depressão. Se eu não tive, porque também eu não conversei sobre isso no pré-natal, mas porque eu me sentia muito culpada, então eu não queria verbalizar isso. Mas tornou muito difícil porque eu tinha muito medo, eu senti muito medo da gravidez toda, ainda mais porque era de risco, e depois eu comecei a sentir medo dela morrer porque eu não quis ela e porque era de risco, então assim, foi muito difícil, gente. Com o tempo, eu comecei a conversar com Deus e comecei a pedir perdão a Deus por isso, por ter tido vontade de tirar minha filha. E eu conversei muito com Deus e eu falava assim, Senhor, se eu fui perdoada através dessa criança, por favor, me dá um sinal de que houve perdão pra mim, de que o Senhor não tá me punindo por isso,
né, por eu ter sido mãe na adolescência e porque porque eu era evangélica, sou evangélica. E eu pedi, isso era algo que eu não verbalizava, eu só falava dentro do meu peito. E eu dizia, Senhor, se houve perdão do Senhor pra mim, então que a minha filha venha muito inteligente, que ela venha com cabelo como o meu, com a personalidade como a minha, que ela seja muito obediente, que ela tenha muita luz e que o seu espírito se revele muito cedo pra ela. E eu posso dizer com toda alegria no meu coração que Deus, ele me perdoou, porque isso não pesa mais em mim. Só mexe muito comigo porque eu sou mãe, né, gente? Mas a Micaela é extremamente obediente, extremamente respeitosa, tanto comigo quanto com as pessoas e com as crianças. Ela aprende tudo muito rápido, ela é muito talentosa. Eu coloquei ela no balé porque ela já sabia muita coisa de balé sem nunca ter feito. Ela tem a personalidade como a minha, ela é chorona como eu, sabe? Ela é decidida, ela sonha muito grande como eu sempre sonhei. Então, assim, de fato, Deus, ele me perdoou e ele me ouviu. E graças a Deus por isso, porque eu sou muito feliz como mãe hoje, sou muito realizada. Gente, toda vez que eu falar sobre maternidade aqui, vai ser isso, porque mexe muito comigo. Mas vamos lá. Teve medo de conciliar os estudos com a maternidade? Como foi voltar a trabalhar? Se sentiu culpada? Eu não tive medo de conciliar os estudos, né? Eu objetivei muito o fato de eu querer terminar a escola. Eu nunca fui assim, muito dedicada na escola, mas eu sempre soube que eu precisava estudar para poder alcançar coisas na minha vida. Então, eu objetivei no meu coração que eu ia terminar a escola com filho ou sem filho e que isso não seria um problema. E que isso seria feito no tempo que desse pra ser feito. Eu voltei a trabalhar quando a Micaela tava com 1 ano e pouco ou 2 anos. E aí eu trabalhava de manhã, né? Saía 4 horas da tarde, 5 às vezes. E chegava em casa, descansava um pouco e ia pra escola que começava às 6h30 por aí. E então eu voltei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Foi muito louco mesmo. É muito difícil estudar, trabalhar e dar conta de filho. Mas eu consegui conciliar bem o término ali da minha escola, graças a Deus, e eu senti muito orgulho de mim quando eu terminei, porque muitas pessoas acharam que eu não ia mais voltar pra escola, que eu não ia terminar, mas a minha mãe me ajudou muito, sempre, até hoje ela me ajuda muito, ficando com a Micaela, pra eu poder trabalhar e estudar, porque eu tenho estudado, né, eu tô pensando muito em fazer faculdade daqui pra frente, seja o que Deus quiser. Mas foi difícil, mas eu consegui. Em relação a me sentir culpada, gente, eu fui me sentir culpada de uns tempos pra cá, porque eu comecei a trabalhar muito, uma pegada muito grande de sair de madrugada e voltar muito tarde, e aí ter pouco tempo com a minha filha. Mas aí eu me senti culpada por muito tempo, eu chorava muito por não ter tanto tempo com ela, porque eu gosto de chegar, jantar com ela, fazer carinho, ver algum desenho, algum filme. Eu gosto de dar essa atenção pra minha filha todos os dias. Nem que seja uma atenção de deitar na cama com ela e botar ela pra dormir. E eu não estava conseguindo fazer isso. E graças a Deus agora eu trabalho mais próximo de casa e eu consigo levar ela na escola e ter tempo com ela e acompanhar todo o crescimento bem mais de perto. Mas hoje em dia eu não me sinto culpada porque eu criei uma compreensão na mente dela e eu também compreendi que eu trabalho muito por ela para poder dar as coisas a ela. A educação custa dinheiro também. Então hoje ela entende e eu também não me sinto mais culpada de trabalhar tanto porque eu sei que eu tô fazendo tudo por ela e lutando muito por ela. Última pergunta, um conselho para quem quer ser mãe. O que eu posso dizer para quem quer ser mãe? Se você é uma adolescente, o meu conselho é: não inicie sua vida sexual agora. O que te falam e o que você vê é muito além na prática, tá? E a vida sexual, ela te traz muitos problemas, te impede de muita coisa, te tira o foco de bastante coisa, tá? Então, assim, se você ainda não iniciou sua vida sexual, meu conselho é que você tarde para que isso aconteça. Se você já iniciou sua vida sexual, o meu conselho é: converse com seus pais, procure um ginecologista para estar cuidando da sua saúde sexual, tá? Da sua intimidade, para estar te aconselhando sobre os métodos melhores para você. Não vá pela cabeça de pessoas. Busque também se conhecer e saber seu limite, aonde o limite da outra pessoa termina, tá? Porque você precisa entender que você é uma pessoa, você é um corpo, você merece respeito. E na adolescência acontecem muitos abusos sexuais, muitos abusos psicológicos, porque você não tem diálogo com seus pais ou porque você também não tá buscando saber, entender, sabe, sobre as coisas. Para você, adolescente, que vai ser mãe, que está grávida, o meu conselho é: vá às consultas, converse sobre tudo com o seu médico, tá? Do seu pré-natal.
converse sobre tudo, tire todas as suas dúvidas, faça muitas pesquisas sobre como o seu corpo vai se comportar na gravidez, como o seu corpo vai se comportar pós-gravidez, como vai ser a fase de puerpério após a sua filha nascer, porque assim, existem coisas enormes além de cuidar de uma criança. A mente de uma mãe, principalmente uma mãe que é adolescente, ela fica assim, ó. Fica numa fusão constante. Tem muitas coisas que não são passadas. As pessoas vão chegar e vão falar assim pra você: coloca o seu peito no sol porque senão vai rachar. Você vai colocar e vai rachar assim mesmo. Então assim, você vai ter dificuldades que muitas das vezes as pessoas não te contam. Então pesquise muito sobre o antes e o pós, tá? De você estar com o seu bebezinho, pra poder você ter a ciência de que a gravidez não é só pegar o seu bebê e amamentar. Tem muitas outras dificuldades. Gente, planeje sua gravidez, tá? Se possível for. Mas também não planeje muito. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas às vezes vê o tempo passar. A mulher ela tem um limite ali de idade de quando ela pode ter filho, por conta dos riscos, né? Pra prejudicar a sua saúde, ainda mais se for uma mulher pobre, sem dinheiro pra pagar médicos e médicos. Então, assim, se você tiver, sei lá, com os seus 30 anos, 35 e ainda estiver pensando, vou ter filho quando eu tiver dinheiro, amiga, você nunca vai ter, tá? Condição pra poder ter um filho. Então, realize seus sonhos se você sente que é a hora de ser mãe, se você realmente quer ser mãe, antes que isso seja até prejudicial pra você, né? E, gente, maternidade é uma coisa linda. Ela é linda, mas fora do tempo ela pode te privar de muitas coisas. Eu tive a oportunidade de ir pra Marinha, ganhei uma bolsa parcial pra ir pra Marinha e eu não fui porque a minha filha tava bem novinha e eu tive muito medo de ir ela esquecer da mãe dela e ela ser criada com uma educação que eu não aprovo. Então, querendo ou não, a verdade que eu posso te dizer é: a maternidade, ela te priva de muitas coisas, principalmente na adolescência. Então, faça tudo no tempo certo, escute seus pais, escutem os mais velhos, porque são conselhos que valem a pena, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá? Foi delicioso fazer, apesar do chororô, gente, eu sou muito chorona, e eu quero trazer até mais conteúdos sobre a maternidade aqui, porque eu amo falar da minha filha, mas eu espero que esse vídeo tenha sido, assim, muito explicativo e que ele tenha ajudado muitas outras pessoas, tá bom? Nesse mês das mães, é muito importante falar sobre a gravidez na adolescência e seus riscos, tá? Pra mim foi desse jeito, eu espero que se você é uma mãe adolescente, pra você seja de uma forma melhor do que a minha, tá bom? E obrigada por mais um vídeo, vocês estarem aqui comigo, obrigada pela interação de sempre lá no Instagram, tá bom? Pelas sugestões, pelas perguntas. Muito obrigado e até a próxima, tchau!